Pedro, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR. E nós temos aqui alguns parâmetros, né, que vão sendo colocados para o mercado e a possibilidade de termos uma exportação mais evidente de milho para os chineses, coisa que já mexe com o mercado interno. Como é que você avalia este momento, né, de estar esperando e em plena colheita de uma grande safra de milho no Brasil? Boa tarde, seja bem-vindo. Perfeito, boa tarde a você, boa tarde a toda a audiência. Acho que você fez um resumo ótimo aí do momento. A gente está realmente o que até a gente veio comentando essa semana é que a gente está num momento em que o mercado internacional está num cabo de guerra entre condições se deteriorando, quer dizer, no último relatório as condições ficaram estáveis para o milho e até subiram um pouquinho para a soja nos Estados Unidos, então condições de soja nos Estados Unidos em deterioração, embora não tanto no último relatório, e as notícias relacionadas ao corredor de exportações na Ucrânia, que trazem um pouco de pressão para os preços internacionais, que é o que a gente tem visto em grande medida nas últimas semanas, desde o meio de julho, principalmente. Agora, assim, a nossa avaliação é de que esse corredor, embora seja um fator que retira um pouco do prêmio de risco que existia, ele não acaba com os problemas que a gente tem na Ucrânia. A Ucrânia continua sofrendo bastante, vai continuar sofrendo bastante com problemas logísticos, com alto custo de seguro, com pouca gente querendo ir até o Mar Negro para retirar esses grãos que estão lá. Então, na nossa avaliação, eu acho que uma vez que o mercado digerir um pouco e a gente realmente sentir o ritmo de exportações da Ucrânia nesse novo cenário, se eles forem maiores do que a gente está esperando, então talvez esse movimento de preço seja devido, mas a gente não acredita tanto nisso, a gente acredita que esse ritmo de exportações vai ser um pouco menor do que o mercado está precificando. E aí a gente ainda tem, em segundo plano, essa deterioração nos Estados Unidos, que aí sim, a gente sabe, os Estados Unidos produz muito milho, muito mais do que qualquer outro país, e um pouquinho que a gente tira na produtividade a nível nacional deles já significam muitas milhões de toneladas a menos no balanço global. Pedro, e aí nós temos uma questão aqui no Brasil, assim que essa possibilidade ela foi ventilada e ela deve realmente se consolidar, nós tivemos um momento único, né? Nós estamos fazendo a colheita da segunda safra de milho, é uma safra de milho recorde para o período, e no qual seria natural nós termos uma redução, um arrefecimento dos preços negociados no Brasil. E aí teve aquela inversão, nós tivemos ali um cenário de elevação para o milho no país. Alguns produtores até travaram alguns negócios, muito poucos, e outros aguardam que isso venha a ter novos cenários mais positivos ainda. Em relação à comercialização de milho no Brasil, que também, assim como soja, é atrasada, né? Está lenta essa comercialização. Como é que vocês apontam para o que deve acontecer a partir de agora, porque nós passamos de 70% do milho colhido no país? Perfeito. O que eu acredito é que, principalmente por conta da quebra da safra de soja nesse ano, o agricultor brasileiro ele ficou um pouco mais receoso de vender um volume muito grande antecipadamente, como ele vinha fazendo nas últimas safras. Os preços estavam ótimos, o real bastante desvalorizado incentiva bastante a exportação, e aí veio essa quebra de safra que deixou o mercado um pouco mais receoso de vender um grande volume com antecedência. Principalmente porque no começo do ano a gente tinha também muita preocupação de que, como no ano passado, o atraso da safra de soja prejudicasse o milho de segunda safra.
No momento, o que eu acredito é que a perspectiva de um real se desvalorizando ainda mais por conta das incertezas que um ano de eleição traz, pode estar fazendo com que, apesar dos preços internacionais, os preços na Bolsa de Chicago, por exemplo, tenham tido uma retração nos últimos meses, essa perspectiva de que o dólar vai se enfraquecer traria um motivo para segurar um pouco mais as vendas no curto prazo. Isso não é uma recomendação da minha parte, eu acho que é uma leitura do que o mercado pode estar acreditando, e essa desvalorização do real traria um suporte para o preço em reais, embora o preço em dólares não esteja tão atrativo quanto estava. Ao mesmo tempo, a gente tem essa questão desse cabo de guerra internacional sobre o que vai pesar mais no balanço de oferta e demanda. A Ucrânia voltando a exportar, mas não vai ter tanto milho para a próxima safra, porque a guerra já prejudicou bastante a produção, ou os Estados Unidos, que está com tá com previsões climáticas bastante não amigáveis à safra, vamos colocar assim, e que pode ter uma deterioração da sua produtividade e que traria algum suporte para preços caso a produção, a estimativa de produção venha a cair nos próximos relatórios do USDA, por exemplo. Muito bem, Pedro. Pedro, para encerrarmos aqui a nossa entrevista, nós temos, você falou do departamento norte-americano, e nós estamos também com a semeadura lá nos Estados Unidos, situação lá deles de trabalho de campo acontecendo. Tem um clima que não é favorável, mas ele está muito parecido já com aquilo que nós tínhamos, inclusive na mesma época, no mesmo período do último ano. E as especulações sobre produção nos Estados Unidos, elas vão até o fim em relação ao fator de clima. Essa situação no Corn Belt, como que ela pode impactar agora nos preços internacionais, né, que está sendo influenciado pelo mercado financeiro também, e aqui no Brasil principalmente? Tá certo. Então, acho que é um pouco do que eu já comentei, mas aí talvez, se a gente for falar de preços, essa situação de balanço de oferta e demanda é sempre, o relatório do SGA sempre faz esse papel de o mercado reagir ao que vem em termos de balanço de oferta e demanda no SGA. O que a gente acredita no momento é que deve ocorrer um corte de produtividade. Essa é a nossa estimativa, não necessariamente isso acontece, mas existe um ponto importante sobre esse próximo relatório do SGA, que é a produtividade até o relatório de julho, ela é estimada com base no modelo. A partir do relatório de agosto, e depois existe uma troca de metodologia, o SGA passa a ligar para os produtores americanos e perguntar qual que é a estimativa de yield, de produtividade. Mais para frente ainda, ele passa a ir a campo e realmente medir, e coletar amostras para medir essa produtividade. Então, essa troca de metodologia faz com que o relatório de agosto, principalmente para o milho, seja um dos que traz mais volatilidade em termos... existe mais variação na estimativa de produtividade. E faz com que ele seja um relatório muito, entre algumas aspas, incerto, né? O mercado nunca sabe o que esperar. É verdade, a gente está com condições reportadas pelo SGA bastante a nível nacional, bastante similares ao que a gente tinha no ano passado, mas com base nos nossos modelos, o que a gente vê é que as condições climáticas para as quinzenas 5 e 6 da safra, a gente conta elas a partir do momento que a safra chegou em 50% plantada, as quinzenas 5 e 6 são mais ou menos onde estão os estágios reprodutivos da safra de milho. Elas apresentaram condições climáticas bastante negativas para safras, principalmente na parte oeste do cinturão do milho americano. Então é por isso que a gente acredita num corte de produtividade, o que poderia, caso o mercado reaja de uma forma natural a esse resultado, poderia trazer algum suporte. Porém, é lógico, a gente tem uma série de outras variáveis nesse relatório que podem compensar isso de alguma forma ou outra. Por exemplo, como o SGA vai ler essa situação na Ucrânia.